eu comecei contando a história da minha vida, né? Vamos voltar um pouquinho, já que eu fiquei sem áudio. Peraí que tá dando até um eco agora aqui. Pronto. Já que eu fiquei sem áudio, vamos voltar um pouquinho. Então, como eu estava contando, eu desde a adolescência comecei a apresentar alguns problemas ali de ganho de peso, até que eu entrei na academia militar. Eu fui cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, isso no período ali até 2002, mais ou menos. E lá, quando eu estava na academia, obviamente, eu comecei a perder peso porque eu fazia muita atividade física lá. A alimentação ela não era controlada lá, não, nada disso, mas tinha horários para comer, a gente não ficava comendo fora de hora o tempo todo, envolvido em muitas atividades. Quando eu tirava férias, ia para casa, sempre ganhava 2, 3 quilos, aí quando voltava lá para a academia, voltava ao normal. Mas o meu principal problema foi depois que eu saí da academia militar, porque eu tive um intervalo de tempo, ali um gap de tempo, até entrar na faculdade de medicina. Foi o período que eu saí da academia e fui para casa. E nesse período eu ganhei muito peso. Por quê? Eu parei de fazer totalmente atividade física e ficava em casa o tempo todo comendo. Era um período que eu estava muito ansioso, muito preocupado com tudo que ia acontecer e a gente acaba descontando isso na comida. Então eu entrei na faculdade de medicina já acima do peso. Na época, eu tenho 1,72 m, eu estava pesando mais ou menos, vou lembrar, uns 93, 94 quilos, cheguei aos 95, 96. Até que teve um marco interessante. Eu tive uma aula na faculdade de medicina com um professor, que era um muito bom professor, me foge o nome dele. Ele dava, isso foi no primeiro, acho que foi no segundo ano da faculdade, ele dava aula de fisiologia gastrointestinal. Um nome complicado. Mas o que, que ele falava ali naquelas aulas? Falava muito do caminho dos alimentos, de quando a gente comia, dos hormônios que eram liberados, do que era absorvido no intestino, aquelas coisas. E ali eu pude entender o porquê que o açúcar engorda tanto. Foi bem interessante essas aulas que ele dava, porque o que a gente sempre ouve é que se a gente está engordando é porque a gente está comendo gordura, e não é só isso. Quando a gente come muito açúcar, muito excesso de carboidrato, por exemplo, a gente engorda também. E naquela aula ali eu fui entender bem esse conceito. E eu estava precisando perder peso, e aí o que, que eu fiz naquela época? Eu fiz uma coisa que depois se revelou um erro. Por quê? Eu fiz uma dieta, falei, não, preciso perder peso, então eu vou cortar totalmente o açúcar, o carboidrato, já que é isso que me faz ganhar peso. Então, e naquela época eu fiz isso, eu fiz uma dieta radical mesmo. Eu praticamente almoçava, quando eu comia em restaurante aquilo era só salada e peito de frango, e em casa não tinha a variedade toda do restaurante. Às vezes eu tinha dia de eu comer folha de alface, um pouquinho de tomate e peito de frango grelhado na chapa na hora. Era só isso que eu comia todos os dias. Obviamente, eu perdi peso e tive uma perda de peso muito rápida, ainda nadava na época, eu sempre gostei muito de fazer natação. Em cerca de 6 meses naquela época eu perdi 24 quilos. Então eu cheguei ali próximo dos 72, 74 quilos de peso na época. Isso foi bom? Foi bom, mas teve um problema. A dieta que eu estava fazendo, a alimentação que eu estava fazendo naquela época não era sustentável. Eu não ia conseguir manter aquilo por muito tempo. Eu fiz aquilo por 6 meses, 7 meses e depois eu comecei a voltar à alimentação normal, comecei a não aguentar mais aquela rotina alimentar que estava muito pesada. Então, aos poucos, eu fui ganhando peso de novo, fui ganhando peso de novo. E até que quando eu me formei, mais para frente, eu já estava bem acima dos 72 quilos. Quando eu era recém-formado, isso aí já médico, e eu acho que eu não cheguei de novo aos 95, 96, mas na época eu estava ali com 93, 94 quilos, e aí me indicaram uma médica endocrinologista na época, que era muito boa, com perda de peso, e eu fui nessa médica. Muito boa médica, inclusive, a doutora Silvana, e ela tinha uma linha de tratamento ali, ela não era ortomolecular, não, ela era endocrinologista, então ela trabalhava com medicações para perda de peso convencionais, vamos dizer assim, mas ela tinha uma linha ortomolecular também, então ela passava muita vitamina,
as outras coisas, então, eu gastava uma fortuna com remédio na época. E eu fiz esse tratamento com ela em torno de uns 4, 5 meses. Perdi peso de novo. A dieta que ela me orientou já não era uma dieta tão radical. Era meio que uma reeducação ali alimentar. Aí eu voltei a fazer atividade física. E naquela época eu perdi ali uns 7, 8 quilos. Foi uma perda de peso bem menor do que nessa época da faculdade. Funcionaria muito bem se eu tivesse continuado. O problema é que com o tempo eu parei de tomar os remédios e parei com, não mantive aqueles mesmos hábitos. Fui voltando aos hábitos antigos e aí fui ganhando peso de novo, ganhando peso de novo. E aí chegou num ponto, isso da doutora Silvana foi ali 2010, 2011 mais ou menos, chegou num ponto que eu já médico, depois eu me formei em endocrinologia, vinha um paciente me procurar com excesso de peso para eu tratar, só que eu estava bem acima do peso. E muitos pacientes tinham resultado. Os pacientes até tinham resultado com o tratamento, só que o resultado que meus pacientes tinham eu não conseguia fazer em mim mesmo. Era uma coisa curiosa. Ou seja, eu era incoerente. Eu não tinha um exemplo. Então, e as coisas começaram a complicar quando eu comecei a ter problemas de saúde. Eu tinha uma gastrite crônica, assim, eu vivia à base de tomar pantoprazol quase todos os dias. E até que eu fui fazer exame de sangue, eu vi que eu estava pré-diabético. E aí aquilo me acendeu um alerta. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não mudar esse meu estilo de vida, se eu não mudar essa minha forma que eu estou levando a vida, daqui a pouco eu estou diabético, daqui a pouco estou precisando de remédio para diabetes, daqui a pouco vem complicação do diabetes. E eu sou um pai de família, eu tenho uma família, pessoas que dependem de mim, eu não posso ficar doente. Não agora, um dia todos nós vamos ficar, mas agora eu preciso zelar pela minha saúde. Então levou ainda um tempo para aquela ficha cair, até que chegou ali no final de 2023 e eu passei dos 100 quilos de peso. Aí foi um grande alerta, porque eu nunca tinha chegado a esse peso na minha vida. E o pré-diabetes já tinha vindo antes, ou seja, antes de chegar nesse peso eu já tinha entrado, eu já estava com pré-diabetes. E agora, eu aumentando mais ainda o peso, eu falei, olha, daqui a pouco eu estou diabético, daqui a pouco eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu tive aquele estalo. Eu tive aquela mudança mental mesmo. Contei essa história para que vocês entendam o contexto de como que isso começou e de como que eu resolvi mudar de fato a minha vida. Então, qual foi a base disso? Primeiro, foi essa mudança de mentalidade. Eu tive que passar a ver a alimentação não como um prazer momentâneo, não como simplesmente comer por comer ou comer por ansiedade. A gente tem que ver que a nossa alimentação é para a nossa nutrição. É claro que a alimentação tem o seu lado social, de vez em quando, mas o teu dia a dia, quando você for comer alguma coisa, seja o que for, você tem que pensar que você está nutrindo o seu corpo. O que o seu corpo está precisando naquele momento? Qual é o seu objetivo? O que está faltando para você? Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo, aí foi o que talvez o mais importante, foi o marco de tudo. Eu praticamente eliminei da minha alimentação os ultraprocessados. O que são os ultraprocessados? São aqueles alimentos industrializados que vieram principalmente ali depois da segunda metade do século XX, em que a indústria invadiu nossas casas, o supermercado, com alimentos com açúcar adicionado, com várias substâncias estranhas adicionadas, com açúcar, gorduras industriais, corantes, aromatizantes, tudo para melhorar ali o paladar, para deixar aquele alimento mais atrativo, mas a um custo da saúde, obviamente. O Danoninho, por exemplo, ele não é um bife. Quem é mais velho aí vai se lembrar que lá nos anos 70, se eu não me engano,
A Danone fez uma propaganda dizendo que o Danoninho era o equivalente ali à quantidade de proteína de um bife, que obviamente é mentira. E essa propaganda foi muito questionada naquela época. Acho que eles foram até proibidos de veicular aquilo. Só que nos anos 80, 90, as crianças cresceram, eu faço parte disso, eu cresci nessa época, cresceram já com aquele ranço e eles colocaram lá a música do bife, uma música clássica, lá fazendo referência. Eles eram proibidos de dizer que o Danone tinha a mesma quantidade de proteína do bife, mas botavam a música do bife lá para fazer aquela referência. Então, e ainda inventavam lá, que eles botavam cálcio, botavam vitaminas, coisas que obviamente não são verdade. Eu dei o exemplo do Danoninho, mas não é o único. Quando você toma um refrigerante, por exemplo, o que tem de alimento dentro do refrigerante? Praticamente nada. A única coisa que, teoricamente, é alimento que tem dentro de um refrigerante é o açúcar, que não é natural dele, que é adicionado. É aquele açúcar refinado. Se você bebe o refrigerante zero, menos mal, não tem um açúcar adicionado para você ganhar peso, mas não quer dizer que seja saudável. Você está bebendo um negócio cheio de produtos químicos, cheio de adoçante, cheio de conservante, que o teu fígado vai metabolizar e que não vai trazer nenhum benefício zero para a tua nutrição. Então, uma das coisas que eu mudei foi isso. Eu antigamente, praticamente todo dia, eu almoçava com um copo de Coca-Cola. E às vezes jantava também. Então eu cortei isso. No meu caso, eu cortei de vez. Agora, quem tem mais dificuldade, poderia trocar por um copo d'água, trocar por uma água com gás, por exemplo. Algumas pessoas já vi fazer isso. Até por um suco. O suco não é a melhor coisa para você beber, porque é um concentrado do açúcar da fruta, mas com certeza é mais saudável do que um refrigerante. Se for só ali na hora do almoço, um pouquinho. Mas no meu caso ali, eu não tive muita dificuldade, pelo menos nisso. No início, é claro, é desconfortável, você está acostumado todo dia a comer com um copo de Coca-Cola. Os primeiros dias você estranha, pô, vou comer a comida pura, mas com o tempo teu cérebro vai acostumando, porque aquilo é só um hábito. Você não nasceu tomando Coca-Cola na hora da refeição, você adquiriu esse hábito, no caso eu, e é só substituir um hábito por outro. Então, os outros horários, muitas das vezes eu tinha um período que eu trabalhava muito de manhã e eu tinha muitas tardes livres, não todo dia, mas tinha várias tardes que eram livres. O que eu fazia essas tardes? Eu estava em casa, eu deitava na cama e dormia. Aí às vezes acordava lá, pegava um biscoito, que eu estava com fome, e dormia de novo. Aí chegava à noite, cheio de fome, ia lá na geladeira, pegar tudo que via pela frente, que tinha alguma coisa para comer, acabava comendo biscoito, qualquer porcaria, chocolate das crianças que deixavam lá. Então esses hábitos eu aboli. E como que eu fiz isso? Primeiro, como eu falei, eliminando os ultraprocessados. Segundo, planejando melhor minhas refeições. Então, se eu tinha muita fome à noite, por exemplo, eu comecei a dar prioridade nas minhas refeições, colocar alimentos que me dessem mais saciedade, para exatamente cortar essa fome da noite. E deu muito certo. Uma coisa que eu fiz muito no início foi, eu fazia uns omeletes grandes, pegava 2, 3 ovos, às vezes botava um temperinho lá, botava cebola, botava às vezes atum, alguma outra coisinha ali, e comia aquilo ali no fim da tarde, início da noite, aquilo dava uma saciedade. Eu não tinha mais fome, vontade de comer mais nada à noite, às vezes eu chegava no café da manhã no dia seguinte sem vontade de comer. Por quê? Porque o ovo tem muita proteína, e a proteína ela demora a ser digerida, então ela te dá mais saciedade. A mesma coisa quando você come mais aqueles vegetais ricos em fibras, é a mesma coisa. Hoje em dia eu como muito menos ovo. No início, essa questão aí do omelete me ajudou muito. Hoje eu vario um pouco mais, porque também você comer ovo todos os dias, uma hora você enjoa, você tem que variar um pouquinho. Mas a base se manteve. É chegar no fim da tarde, início da noite, faz uma refeição ali, a base principalmente de proteína. Outra base que eu precisei fazer, aí vamos falar dos carboidratos em si. Aquela dieta que eu fiz lá no início, quando estava lá na faculdade, que eu cortei totalmente o carboidrato, aquilo foi muito radical. Dessa vez, o que eu precisava fazer? Eu precisava perder peso. E se eu preciso perder peso, eu preciso reduzir a quantidade de carboidrato a menos do que o meu corpo está usando. Mas eu não deixei de comer carboidrato. Eu simplesmente reduzi a quantidade. Porque o brasileiro, nós, na nossa cultura,
Nós comemos muito carboidrato, principalmente aquele carboidrato refinado, aquela base de farinha. Então a gente come muito pão, come muito bolo, come muito biscoito, muita coisa, ainda mais dos alimentos industrializados. Então eu reduzi isso bastante. Eu reservei ali, à noite eu não comia muito carboidrato, comia mais ali na hora do almoço, principalmente, às vezes quando ia tomar café da manhã. Então comecei a comer muito mais frutas. As frutas têm também carboidrato, mas são carboidratos saudáveis, naturais. É diferente da farinha refinada. E isso foi outra base que eu precisava fazer, porque eu precisava perder peso, e esse era um grande objetivo. A redução da ansiedade, isso é importante, porque a gente não pode ficar trocando a ansiedade por alimento. Isso é uma outra coisa que atrapalha muito as pessoas a perderem peso. Então, o período que eu estava mais ansioso, porque eu estava num período de muito estresse, preocupações com o trabalho, com uma série de coisas. Então, a hora que eu estava ansioso, em vez de eu ir comer biscoito e comer qualquer coisa, eu ia fazer uma caminhada, eu ia para dar uma volta no quarteirão, aquilo já desestressava, e era melhor. Eu estava iniciando até trocando uma atividade física pelo estresse, no caso, ao invés de ficar comendo coisas fora de hora. Então foi acabar com os ultraprocessados praticamente. Hoje em dia eu como quase nada de ultraprocessado, não me lembro a última vez que bebi refrigerante, talvez tenha sido em uma festa de aniversário, de vez em quando. Ninguém é de ferro, não é essa a questão. A questão é o teu dia a dia. Reduzir a quantidade de carboidrato sem deixar de comê-los, apenas reduzir o excesso, que é muito comum na nossa sociedade de hoje, principalmente os brasileiros. Nossa dieta é muito à base de farináceos, de farinha, de grão refinado. Definir horário para as refeições, então começar a combinar melhor as refeições com alimentos que me deixavam mais saciados, que eu não precisasse ficar comendo toda hora fora de hora. Isso funcionou muito bem. Reduzir o álcool, isso foi importante. Antes eu nunca fui alcoólatra, nada disso, mas eu tinha um consumo mais alto de álcool, principalmente cerveja. Então, às vezes à noite, eu chegava à noite ali, estava estressado e trocava o estresse a beber uma cerveja. E você todo dia beber isso é uma das coisas que mais atrapalha as pessoas a perder peso, além do álcool, do excesso de álcool que pode fazer mal. Então eu comecei a deixar a bebida alcoólica mais para ocasiões especiais, para o fim de semana, para tomar aquele vinhozinho de vez em quando na refeição do fim de semana. Isso foi outra coisa que ajudou. E a atividade física. Isso que é uma coisa que as pessoas relutam, mas isso é importante, porque principalmente no médio e longo prazo, a atividade física não vai te fazer perder peso de imediato. Você vai ter que principalmente focar na alimentação. Mas ela vai ajudar a melhorar a tua taxa metabólica, ou seja, vai fazer você gastar mais energia ao longo do dia. Se você tiver uma atividade física intensa, inclusive, você pode aumentar o consumo dos carboidratos, por exemplo. Mas se você está sedentário, se já é acostumado a fazer atividade física, ok. Se está sedentário, não vou te recomendar começar vou para academia a partir de agora todos os dias da semana. Não é esse o objetivo. Porque se você fazer isso, é quase certo que você vai fazer 1, 2, 3 semanas, na quarta semana você já vai começar a faltar à academia. Não precisa ser assim. Eu comecei fazendo caminhadas. Aquelas caminhadas que eu usava para desestressar, eu usava como atividade física, às vezes dava uma esticada, prolongava. Com o tempo, o teu corpo vai pedindo mais. Daqui a pouco já caminhava um pouco mais, daqui a pouco já começava a dar uma corridinha. E nisso a gente vai intensificando. Daqui a pouco, você sentindo a necessidade, pode entrar numa academia, começa, de repente, uma atividade que você gosta de fazer algum esporte, você gosta de nadar. Teve uma época que eu estava nadando também, depois pela falta de tempo. Eu moro numa cidade aqui que tem um período do ano que é meio frio também para nadar, né? Antigamente eu morava no Rio de Janeiro, era mais fácil, você nadava o ano todo, a piscina não precisava nem ser aquecida. Aqui mesmo com a piscina aquecida tem períodos do ano que é um pouco complicado nadar. Mas escolhe um esporte que você gosta de fazer, mas é importante que você comece a incorporar essa atividade física no teu dia a dia. Mais de 80% dos diabéticos hoje em dia são diabéticos tipo 2, que está relacionado ao sobrepeso, está relacionado à obesidade, e tudo começa ali.
Quando você fica pré-diabético, aquilo é a grande janela de oportunidade. Porque se você está pré-diabético, você ainda pode reverter a situação. É diferente quando você já é diabético há 20, 30 anos, já usando insulina, você não vai conseguir mais reverter. Mas claro, se você perder peso, claro que tem benefício. Você vai conseguir usar doses menores de remédio, você vai conseguir usar menos remédio. Já vi casos em que ainda não está totalmente insulino dependente, mas que já começou a usar insulina, perdeu peso. Já tem vários casos de pacientes meus, inclusive, que param de usar insulina, começaram a usar só comprimidos. Quando está no início, muitas vezes você consegue deixar até em remissão. Tem que estar sempre acompanhando, que uma vez que você ficou diabético, não dá mais para falar em cura. Diferente do pré-diabético, você consegue reverter. Então, o ideal seria que todos tivessem essa consciência quando estão pré-diabéticos. Preveniria muitos problemas e muitos problemas graves que acontecem no futuro. Mas, infelizmente, esse não é o padrão, né? Na maioria das vezes, o que a gente encontra é a pessoa já diabética e muitas das vezes já com complicação. Então, baseado no que eu contei, a primeira, abandonar as dietas restritivas. Porque, como eu contei da minha história, já tive, principalmente lá no início, quando eu estava lá na faculdade, eu fiz uma dieta restritiva, perdi muito peso, perdi rápido, até mais rápido do que eu perdi hoje em dia, só que aquilo não foi sustentável. De nada adianta a gente ficar nesse efeito sanfona. Então você tem que... A gente aborda muito isso dentro do programa, que a gente precisa encontrar um padrão alimentar que seja adaptado a você, que você consiga manter a longo prazo. Não adianta se fiar em medicamento. Tenho nada contra medicamento, e medicamento às vezes ajuda. Só que ele não é milagroso. Então tem muita gente que acha que vai lá na farmácia, vai comprar lá o Ozempic, vai comprar lá o medicamento, vai perder peso e isso vai resolver o problema. Eu cheguei a fazer isso alguns períodos. Aí eu perdia 4, 5 quilos, depois voltava a ganhar peso. Dessa vez eu não precisei nem de medicamento. Mas tem pessoas que precisam, principalmente para dar aquele impulso inicial. Porque a gente sabe que muitas das vezes é difícil. Mudar hábito nunca é fácil. Então, às vezes, para dar aquele impulso inicial, o medicamento ele ajuda. Não adianta você achar que o medicamento vai fazer milagre, que você não vai precisar mudar os teus hábitos no dia a dia. Senão esse tratamento não vai dar certo se você fizer dessa forma. Inclusive cirurgia bariátrica, que hoje em dia até está prometendo chegar medicamentos aí, que muitos estão propagandeando, vamos dizer assim, que seria mais eficiente que a cirurgia bariátrica. Medicamentos que ainda não chegaram ainda no Brasil, de fato. Mas a cirurgia bariátrica é um método muito eficiente de perda de peso, óbvio. Só que tem muito efeito colateral, muitas das vezes tem complicações, e a taxa de reganho de peso não é baixa. Ou seja, a pessoa vai lá, faz a cirurgia bariátrica, no primeiro, segundo ano é aquela maravilha, ela perde bastante peso, só que com o tempo, se ela não trabalhou a cabeça, não trabalhou a mentalidade, não trabalhou os hábitos, aquele peso vai voltando. Aí vai voltando, aí daqui a 4, 5 anos, muitos estão com o mesmo peso, até mais peso do que tinham antes de operar. E aí é complicado, porque eles ficam com todos os efeitos colaterais da cirurgia, às vezes com complicação cirúrgica, e não resolveram o problema do peso. Tem vários casos de pacientes que eram diabéticos, eram pré-diabéticos, aí fizeram a cirurgia bariátrica, reverteram o pré-diabetes, aí daqui a pouco começaram a reganhar peso, daqui a pouco ficaram diabéticos, aí daqui a pouco estão na insulina. Por quê? Porque não conseguiram trabalhar essa mentalidade de que os hábitos novos, eles têm que ser para longo prazo. Então a cirurgia bariátrica funciona como se fosse um medicamento potente. Ela está te ajudando na tua mudança de hábito. Mas você tem que ter uma responsabilidade de manter aquilo. Senão é óbvio que não vai ter resultado. Precisa ter consistência, como eu já estava falando, e paciência. Não adianta querer perder muito peso muito rápido, fazer uma dieta. Se você ficar sem comer o dia inteiro, vai perder peso rápido. Você não vai conseguir manter isso a longo prazo. Então tem que ter paciência, definir bem quais são os seus objetivos. No início vai ser desconfortável, qualquer mudança de hábito é desconfortável no início, mas com o tempo isso é uma questão cerebral apenas, é uma questão simplesmente de hábitos. Com o tempo você vai se acostumando com aquela nova situação, o seu cérebro vai assimilando aquilo e você nem lembra mais do hábito antigo. Então é aos poucos ir fazendo as modificações, aos poucos ir intensificando a atividade física, não fazer nada de radical e redescobrindo o prazer da alimentação. Planejar bem as refeições,
dá preferência para alimentos que são saudáveis, que vão te dar saciedade ao longo do dia, ter prazer em se movimentar, em fazer as atividades físicas, sair da cadeira, sair da cama, sair do sofá o dia inteiro, vai fazer uma caminhada, você mora perto de um parque, mora perto de uma praia, de um lugar, vai fazer aquela caminhada ao ar livre, torna isso a tua rotina habitual, controla o estresse, controla o sono, isso é importante, porque isso vai reduzir a tua ansiedade ao longo do dia, vai facilitar esse teu programa. Inclusive o estresse pode fazer você piorar a glicose se for diabético, só por estar estressado, porque isso libera hormônios no sangue que pioram isso. E nada de grandes restrições, porque elas não são mantidas a longo prazo. Um exemplo que eu dou, que a minha esposa fica maluca, uma coisa que eu sempre gostei, foi frango à milanesa. Por que eu gosto de frango à milanesa? Não sei, eu gosto. Deixei de comer frango à milanesa. Às vezes eu como até com uma frequência maior que deveria. Mas tem que ter o equilíbrio. Não dá para ficar comendo frango à milanesa todos os dias, em todos os horários, e ainda misturar com um monte de massa, com pão, porque não vai dar certo. Então, fazendo essas medidas simples, que são medidas simples, não estou dizendo que são fáceis de fazer, isso vai depender de cada um tem uma dificuldade, mas são medidas extremamente simples, e que elas vão te ajudar a ter consistência. Vamos ver quem mais, se alguém falou. Luiz Greco, em quanto tempo é possível reverter um quadro de pré-diabetes? Olha, isso depende muito, vai ser muito individual de cada um. Principalmente da fase que você pegou o pré-diabetes e começou a fazer essas mudanças. No meu caso, por exemplo, eu quando perdi ali 5, 6 quilos de peso já tinha revertido. Então, você vê que às vezes uma pequena perda de peso de 5 a 10% do peso já tem um impacto importante. E quando eu perdi, e outra coisa, você perguntou do pré-diabetes, isso aí consegui reverter até bem rápido. Se eu continuasse do jeito que eu estava, daqui a pouco eu estava diabético. Agora, eu perdi ali 5, 6 quilos, a minha glicemia já melhorou. Agora, uma coisa que eu tinha era uma sensação de gastrite, aquela dispepsia, aquela coisa crônica. Tudo que eu comia começava a queimar o estômago, tinha aquela sensação de refluxo. E eu vivia à base de pantoprazol, estava tomando pantoprazol quase todos os dias. Isso demorou um pouco mais a passar. Mas depois que eu perdi ali uns 10 quilos, isso passou totalmente. Eu nunca mais precisei ficar tomando pantoprazol. Só com a perda de peso. Então vocês verem quantos benefícios tem a perda de peso. Quem tem problema de coluna, dores da coluna, por exemplo, dores no joelho, dores articulares, muitas das vezes perde peso e isso melhora. Pressão arterial, outra coisa que melhora muito. Colesterol, isso melhorou o meu também. O meu colesterol estava ficando alto, eu estava quase precisando de medicamento para colesterol. E isso melhorou drasticamente depois que eu comecei a perder peso. Níveis de testosterona para os homens. Muitos homens acham que a testosterona está baixa, preciso repor testosterona. Muitas das vezes é só perder peso. A tua testosterona já melhora. Isso aconteceu comigo também. E o nível de testosterona, quando melhora, melhora o teu bem-estar, melhora a tua disposição, melhora a libido, melhora um monte de coisa. Perguntou, não há cura mesmo não há cura mesmo a gestacional? Não, diabetes gestacional é uma outra coisa, né? Diabetes gestacional é o único caso de diabetes que tem cura, na verdade. Que é um diabetes que ele se manifesta só na gestação. Então, foi o caso até da minha esposa. Minha esposa, ela usou insulina, principalmente ela teve diabetes gestacional nas 2 gestações, mas na primeira foi a pior, porque ela precisou usar altas doses de insulina a gestação inteira, praticamente. Então, mas depois que ela terminou a gestação, aquilo sumiu. Então, o diabetes gestacional, ele é curável, e a cura é o quê? É o parto, é quando termina a gestação. Mas, quem tem diabetes gestacional precisa se cuidar, porque aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Então, é importante manter-se dentro do peso, para isso não aparecer, controlar o peso, controlar os hábitos, porque se teve diabetes gestacional, o teu risco de ter diabetes tipo 2, sim, aumenta. Mas o diabetes gestacional em si, ele é o único tipo de diabetes, vamos dizer assim, não pode dizer que tem cura, porque ele é limitado à gestação.